Mas, irmãos, hoje nós vamos falar uma palavra muito aos nossos corações. Mateus capítulo 14, e vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 14, vamos ler a partir do versículo 22. Vamos falar hoje sobre fé e medo. Você tem fé? Você tem medo? Nós temos fé ou temos medo? Será que podemos usar os dois recursos, os dois ao mesmo tempo, pastor Adilson? Será que tem como usar o medo? Será que tem, né? Será que existe? Não sei. Vamos lá? Mateus capítulo 14, versículo diz assim. Deixa eu só tocar no microfone aqui, rapaz, eu não sei o que está acontecendo, então estou se estranho aqui. Vamos lá. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, e andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomado pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, e reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Queridos, essa passagem é uma passagem que chama muito a minha atenção particularmente. Mas se nós formos observar o contexto de toda essa passagem, Jesus, ele anteriormente aqui, ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para multidões de mais de 5.000 pessoas. Se contaram homens, 5.000, mas tinha muito mais do que isso, porque não só contaram homem, então tinha mulher, criança e assim por diante. Nós vamos entender que tinha mais de 10.000 pessoas naquele lugar ali. E assim ele multiplica, ainda sobraram ainda 12 cestos de pães, pastor. Que coisa impressionante. E as multidões começaram a dizer: esse é o cara, vamos adorá-lo, vamos venerá-lo. E Jesus, percebendo que eles queriam antecipar a sua glória, ele sai de fininho, sem que a multidão o perceba, e vai embora. E os discípulos, não vendo mais Jesus, tomaram o barco e também se foram. Jesus foi para o monte, e ali sozinho, ele orando, diz a Bíblia aqui que ele estava ali orando, falando com o Pai, mas de repente ele vê ao longe que o vento estava açoitando o barco, e ele vai lá até o encontro dos seus discípulos. Antes de tudo, o que chama atenção, amados, é que a multidão, ela estava querendo envolver Jesus por causa dos pães. Se nós formos ler lá em João, o Evangelho de João capítulo 6, Jesus, ele fica chateado com essa multidão.
E quando ele chega lá, antes nós falarmos sobre o ponto, né, que nós estamos querendo falar hoje aqui, e deixa eu deixar esse esclarecimento. Jesus fica chateado com eles. Vocês vêm a mim porque vocês querem, porque viram o pão ser multiplicado. Então ele fala que agora a história vai mudar para a vida deles. E aí você pode ver mais tarde que eles começaram a se retirar e ir embora. Mas o que chama atenção nesse texto aqui é que às vezes nós deparamos com as duas coisas ao mesmo tempo e às vezes não sabemos administrar a nossa própria vida. Deparamos com medo, deparamos com a fé. De repente a gente vai para um culto, né? E aquele culto é abençoado, né, irmãos? E você se enche de fé, de euforia, e você vai para casa. Eu vou agora dizer: esse monte sai para cá, vem para cá. Você quer até falar com os montes, sair do lugar. Você está cheio de fé. Mas de repente, na mesma forma que você saiu com fé, você já começa a se deixar se levar pelo medo, porque as duas coisas estão sempre nos envolvendo. O medo, na verdade, ele tem dois lados, o lado negativo e o lado positivo. Ele é ao contrário à fé. Quem tem fé não tem medo. E quem tem fé, e quem tem medo não tem fé. Porque se eu tivesse fé, eu não teria medo. E se eu estiver com fé, eu não vou ter medo, e assim por diante. Acho que vocês entenderam a minha filosofia aqui, né? Mas pode ser que também que a fé pode nos levar a temer algumas coisas, ou não cometer algumas coisas em temer ao Senhor. Na verdade não é medo, mas ela tem alguma coisa a ver com isso. Mas o que eu quero falar aqui hoje é que os discípulos, eles viram algo acontecendo. Não é simplesmente alguém pegar 5 pães e pegar 2 peixes e alimentar mais de 5.000 pessoas. Eles viram isso tudo. Eles depararam, e antes disso aqui, vocês vão ver que outros milagres também, eles depararam e viram acontecer. E às vezes somos nós, pode ser um de nós. Vimos toda coisa acontecer. O pastor aqui, Adilson, falou que nós temos motivo de dar glória ao Senhor em todos os instantes, né? Vimos aqui dizer que nós temos motivo de sobra para poder agradecer a Deus, como já foi cantado também aqui hoje. Mas o que mais Deus ele quer é que nós devemos manter esta fé. E olhar para o que o Deus já fez em nosso favor. Olhar o que Ele já operou nas nossas vidas. Quantos de nós aqui passamos por tantas diversidades, tantos problemas. Se nós fôssemos aqui parar para contar o que nós já passamos, nós teríamos aqui um dia, 2, 3 dias para podermos falar a respeito das maravilhas do Senhor. O discípulo tinha isso de sobra. Mas infelizmente nós somos tão frágeis. É isso que Jesus está querendo ensinar isso para eles aqui. E às vezes, mas por que Jesus deixou os discípulos sozinhos? Eu acredito que muitas vezes Jesus permite essas coisas para nos ensinar o tamanho da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa pouca fé. E às vezes, por que Jesus faz isso? E se Ele sabe que temos pouca fé, por que Ele nos permite isso? Qual a simples razão, amados? Ele quer que nós cresçamos, que nós vamos evoluímos, que nós nos amadurecemos. Mas nós só podemos nos amadurecer, só podemos crescer quando nós reconhecermos o tamanho da nossa fraqueza. Enquanto acharmos que somos tais, porque os discípulos provavelmente, eles acharam que eles eram capazes de muitas coisas, porque estavam com Jesus. Vimos ali que eles começaram a distribuir o pão para as pessoas e viram que eles poderiam agir ou poderiam fazer alguma coisa, e agora Jesus permite eles irem, justamente para poder mostrar para eles que ainda tinha muitas coisas para eles aprenderem ainda. Eu quero dizer para você que nós ainda temos muitas coisas ainda para aprendermos. E se nós não reconhecermos na hora da dificuldade a nossa fraqueza, porque esse é o momento que temos que clamar a Deus, esse é o momento que nós vamos falar com o Senhor, esse é o momento que a gente vai se derramar diante do Senhor. E se nós não reconhecermos, nós não vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. E esse é o ponto de partida para nós crescermos. E nós vamos deparar, sim,
com o medo. O medo, ele faz parte da nossa vida. Quem não tem medo? Eu não tenho medo não, pastor. Não tenho medo não. Eu duvido, amados. Duvido. Já cheguei lá, é uma situação que você está andando sozinho, sabe? Já aconteceu várias vezes conosco, né? Criança então passa por isso. Acho que os irmãos vão lembrar disso, né? Andando sozinho na rua. E aí, de repentemente, vê uma árvore, o vento batendo numa árvore, ela começa a mover uma sombra, né? Jesus, me guarda, Senhor, me guarda, né? E deparamos com medo, né? É uma prova que nós estamos vivendo esse medo, né? Por exemplo, alguém passa aqui no cemitério, né? Se ouvir algum ruído lá no cemitério, não sei por que isso, né? Tá morto, né? Fazer o quê, né? Mas não tem jeito, né? E você vai, passa frente do cemitério e vê alguma coisa acontecendo, você já se estremece todo, porque o medo faz parte. E ele é um veículo ou uma forma de Deus usar em nós para nós chegarmos ao crescimento. Irmãos, entenda uma coisa: esses homens aqui, a maioria deles eram pescadores. Eles sabiam lidar com os sudoeste da vida, do mar, dos vendavais ou das ondas do mar. Uma vez eu passei por isso. Irmãos, o negócio é sinistro. Eu fiquei com medo. Os céus, irmãos, né? Estava lá, o barco subia, o barco descia, misericórdia, né? Ô Jesus, uma vez foi eu e minha esposa para passar para outro lugar, sabe, pastor Jesus? A gente ia, até aqui, que a gente quer uma lua de mel, só eu e ela sozinho numa ilha. Olha só, irmão, que maravilha. Aquilo foi uma maravilha. Irmão Silvio, estava eu e minha esposa numa ilha, mas para chegar até a lua de mel, irmão, e lá do outro lado, aí o amigo também, um amigo pastor também. E aí, pastor Wagner, vambora? Eu olhei pra ele assim, vamos embora. E aí ele começou, ligou o barco, papai. E aí quando chegou lá no meio, lá, e o negócio, assim, Jesus, olha só, o que eu faço para agradar uma esposa? Medo, nem passar tudo isso. Depois ela disse que não amo ela direito. Não, brincadeira, irmão, não é isso não. Mas aí vamos lá. Irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos. Não vou mentir não. Sentei lá embaixo, nem no banquinho do barco eu ia sentar mais. Segurei lá, Jesus, nos guarde até lá. Mas Deus, eu sabia, eu tinha consciência que nós íamos chegar até lá. Tem aquela coisa que você tem consciência que você não vai morrer. Mas não tem jeito, o medo vai te pegar. O medo está ali. Quando chegou lá, eu olhei para o céu, Senhor. Agora eu sei o que eles passaram, né? Agora eu sei o que eles passaram. Mas o interessante aqui é que o medo era tão grande. O medo chegou a um ponto tão grande que eles quando viram alguém vindo sobre o mar, eles não imaginaram, esqueceram de Jesus. Tem esse detalhe que às vezes o medo faz com que a gente esquece de Jesus e vê que aquilo que é bênção vira mal, é uma coisa ruim, é um fantasma. Eles gritam, é um fantasma. Mas Jesus disse, não, gente. Jesus fala que a primeira palavra de Jesus fala, coragem, gente, sou eu. Onde está a coragem de vocês? Não tenho medo. E aí, aquilo faz com que dá um char de ânimo para eles, ao ponto de Pedro dizer, Senhor, se tu me falar, eu estou aqui às ordens, me manda até aí, que eu quero ir aí andando sobre as águas. Não tem aquela coisa de novo? Voltou novamente a euforia, né? Não era fantasma. Ele veio para poder salvar a gente no meio de uma tempestade. Eu vou agora, e veio euforia, eu vou andar. E andou. Mas não teve jeito, irmão. O medo veio de novo. Quando ele dá por si, opa, eu estou sobre, né? Já vai afundando. E às vezes passamos por isso. É tanta experiência que temos que nós esquecemos das melhores. Esquecemos o que Deus fez por nós. E aí a gente
e esquece, depois a gente lembra, entra naquela euforia, não tem aquela coisa, você recebe uma bênção, oh glória a Deus, e vem contar a bênção para todo mundo, e vem falar assim, olha, Deus fez algo na minha vida, Deus fez aqui, salvou isso, fez aquilo, Deus fez milagre aqui, fez um milagre ali, mas depois, passa um tempo, você sente o vento bater em você, e você fala, Jesus, eu vou perecer, ah Deus, agora não tem mais jeito, agora a situação está difícil mesmo, agora vai afundar esse barco, agora eu vou afundar nessa situação, agora eu não vou mais me levantar. E às vezes passamos por isso, mas isso é para poder mostrar para mim, para você, repito, que nós precisamos dele em todos os momentos. Não deixar que a euforia ela venha tirar o que mais precioso, que é confiar no Senhor, a fé. Irmãos, para eu chegar lá, para você chegar lá, para você tomar posse daquilo que Deus prometeu para você, existem muitas coisas, que o caminho é longo, e às vezes esse caminho vai nos levar a esses incidentes ou acidentes, ou vamos dizer incidentes do percurso. Vamos passar por situações difíceis, mas a gente tem que aprender a confiar em Deus, e Deus quer que nós aprendamos isso, porque para onde nós vamos chegar vai exigir muito de nós fé. Eu me lembro uma vez, eu sempre conto isso, eu gosto de contar isso, porque uma vez um pastor, ele contou um testemunho falando que ele foi pregar em um determinado lugar e começou a falar sobre pecado, pecado isso, pecado aquilo. Aí entrou o pessoal lá querendo matar o pastor, a igreja toda se esvaziou na hora, só todo com medo, ninguém tem fé, né? O pastor só não saiu porque ele é o pastor da igreja, senão ele também queria capinar no fora também, mas ficou lá tremendo. Chegou até esse pastor que estava pregando e começou a afrontar o pastor lembrou, olha, uma vez Deus falou comigo que eu iria pregar na Bahia. Eu não preguei na Bahia ainda. Então, se eu não preguei na Bahia, então o senhor quer dizer que não vai me tirar a minha vida aqui agora, né? Porque eu vou ter que pregar na Bahia. Ele foi, pegou a palavra e começou a falar de Jesus para aquelas pessoas todas. No final das contas, todos eles se converteram. Até acho que até o pastor se converteu, né? Coitado do pastor, né? E todo mundo se converteu, foi uma bênção. Aí depois ele brincou, né? Olha, hoje eu não vou mais confrontar ninguém, porque eu já preguei na Bahia, então agora tem que ficar na minha, né? Senão, né, a promessa já se cumpriu, então agora se confrontar vai acontecer. Então, amados, o que eu quero dizer para os irmãos? Que a gente precisa aprender a ter fé. Eu não falo isso somente para vocês, eu prego para mim também, para todos nós estamos envolvidos nisso. Seja aprender a confiar naquilo que o Senhor falou conosco. Eu poderia muito bem hoje ter razões de sobra, ou motivos, ou pretexto para poder não mais prosseguir, mas eu lembrei que Deus, uma vez eu estava numa situação tão crítica, pastor Dilson, que eu vou parar com esse negócio de pastor, porque o pastor é chato pra caramba, né? Eu vou parar com esse negócio de pastor, vou parar de pensar alguma coisa referente a isso. Aí eu me lembrei de um detalhe, Deus fez me lembrar desse detalhe. Eu lembro, sabe aquele negocinho que eu te falei? Lembra quando eu te levei lá no monte e falei com você cara a cara sobre isso? É mesmo, né? Então vamos lá, vamos pegar o negócio. E continuamos a continuar a obra do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que precisamos vencer as batalhas do nosso dia a dia. Todos nós temos batalha. Todos nós confrontamos com o diabo 24 horas. Pensa que o diabo ele vai trabalhar algumas horas contra nós. Não, ele trabalha 24 horas. O vento lá fez com que eles esquecessem até mesmo de Jesus. Às vezes acontece isso. Mas fique tranquilo, diz lá o capítulo 2, versículo 1 de João, primeira carta de João, e João fala assim, olha, filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Quando nós falharmos na nossa fé,
pode ter certeza que Deus está contigo. É só clamar a Ele. É só clamar, suplicar a Ele. Nada mais do que isso. Fiquem tranquilos. Não se preocupe com isso. Porque Ele quer que a gente pense nele. Creia nele. E vemos aqui uma história aqui de exemplos de pessoas a qual talvez acreditaram em alguns nos seus próprios braços. E no capítulo 17 de Jeremias, não é minha memória, mas lá fala que maldito é o homem que confia no homem, no seu braço ou na sua força. Maldito somos nós que confiamos em nós mesmos. Nós somos pessoas inconfiáveis. Você olha para o espelho, pode dizer assim, eu falo sempre isso, Wagner, você não confio em você não, né? Eu não confio no Wagner não, né? Eu falo para mim mesmo, eu não confio em você, pai. É por isso que eu quero manter a minha fé em Cristo, porque tudo que você fala, não vou levar em conta não. Porque nós temos que aprender a não confiar em nós mesmos. Paulo teve uma briga entre ele próprio. No capítulo 7, ele fala que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Era uma briga carnal. Paulo brigava, olha, eu quero fazer o bem, mas ele acabava fazendo o mal. Ele vivia constantemente com essa briga. Até que ele, lá no capítulo 24, ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará desta morte e desta lei e de pecado? Aí ele fala, Jesus Cristo, Ele é o único que pode me livrar disso. Aí por isso que existe uma ligação entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos, né? Você pode que tem uma, eu não sei como é que é o nome, que diz lá que é uma conjunção, ou como é que é, uma ligação lá que fala, portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele falou aquilo porque lá no capítulo 7 ele tinha consciência que por ele mesmo ele nunca iria conseguir vencer. E ali você pode ler o capítulo 8 de Romanos todo, você vai ver que a qual ele fala somente sobre fé. E a única forma de nós vencermos. Vemos que quando o Israel estava para poder entrar na terra prometida, é claro, irmãos, que a gente não vai encarar as coisas por nós mesmos. Vocês acham que Davi foi encarar Golias sem medo? Não. Ele mesmo disse, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. E ali foram os 12 espiar a terra prometida. Quem prometeu? Quem prometeu aquela terra? Quem prometeu Canaã? Foi quem? Deus. Ele prometeu. E quando ele promete, vamos encarar, queridos. Encara. Por mais que o medo queira nos abater, mas vamos encarar com medo tudo. Ninguém vai fazer nada comigo. Vocês pensam que Josué entrou na terra prometida, entrou lá para poder assumir a liderança sem medo? Se não fosse assim, Deus falasse, olha, eu estou contigo. Não temas. Se Deus falou isso com Josué, porque ele tinha consciência que Josué estava com medo. Irmão, o medo é natural. Não estou falando que o medo seja uma coisa ruim, não. O medo é natural, o que não pode a gente dar lugar ao medo e não enfrentar o medo, porque coragem é justamente isso, é você enfrentar o próprio medo. E ele foi lá, os 12, e quando retornam, até falaram bem da cidade, de Canaã. Olha, lá é uma terrinha muito boa. Olha só o cacho de uva. Tem que carregar, acho que 3 ou 4 pessoas, não sei, não lembro agora direito. Nossa, era pesado. Hoje em dia a caixa de uva é desse tamanhozinho, né? Naquele tempo lá na terra, o negócio era grande. Imagina a banana, né? Como é que é o pé de banana lá, né? A caixa de uva era desse tamanho, imagina o pé de banana. Só uma banana, né? Dá para poder alimentar o dia todo. Ou o mês todo. A terra era bênção. Mas eles, infelizmente, deixaram que o medo falasse mais alto. Irmãos, chegaram e falaram, Senhor,
Ô Moisés, olha, o lugar é perfeito, lugar muito bonito, mas lá tem uns camaradas que tá com mais de 2 metros de altura. Os caras são mãos de guerra, hein? Não dá para enfrentar esses caras não. Nós diante deles somos como gafanhoto, diminuindo cada dia mais. Quando nós devemos tomar esse cuidado para nós também não entrarmos nessa, dizemos que o problema não tem solução. Tem sim. Quem está em Jesus, tudo tem solução. Ele é o Deus do impossível. E aí ele vai lá, eles vão lá, né, e falam, não tem condições. Aí Josué e Caleb, não. Opa, peraí, vem cá, gente. Quem prometeu isso foi Deus. Se ele prometeu, ele vai nos dar. Vamos lá, gente. Final das contas, nenhum deles entraram acima de 20 anos, a não ser Caleb e Josué. E às vezes nós perdemos isso. E detalhe, depois, quando entraram em Canaã, eles não podem deixar de falar isso, né? Está lá registrado no capítulo 14 de Josué, que quando Caleb já tem 85 anos de idade, né, tio? Eu estou com 54, irmão. O cara tinha 85 anos. Olha o vigor do cara. Hoje eu fui fazer um serviço em casa, eu fiquei cansado o dia todo ontem, irmão. Eu fui trabalhar cansado. Eu com 50 e poucos anos, já o cara com 85 anos queria lutar contra gigante lá no vale lá no monte de Hebron. Ele sabia que tinha gigante lá em Hebron, mas foi lá lutar e disse: ó, o mesmo vigor que eu tive lá, lembra lá? Eu tinha 40 anos de idade, Moisés, quando o Josué, quando Moisés, ele me prometeu lá em Cádiz Barneia esse monte. Ele me prometeu. Então eu estou aqui para poder agora tomar posse. Mas lá tem gigantes. Não tem problema não. A gente vai vencer os gigantes. Queridos, se você quer algo que Deus faça na sua vida, você tem que vencer o medo. E a única coisa que vence o medo é a fé. Não tem outro medo. Davi, como mencionamos, foi pela fé. Josué, Caleb, pela fé. Moisés, pela fé. Abraão, meu Deus do céu. Imagine só chegar para você e falar: leva o teu filhinho, o teu único filho, leva ele e manda a faca dele lá em cima lá. Aí até Abraão foi, não. Eu sou homem de fé, eu acredito nisso. O autor dos Hebreus, ele menciona que fala que Abraão subiu aquele monte lá em Moriá com 2 coisas na sua cabeça: ou Deus vai ressuscitá-lo, ou Deus vai prover o cordeiro. Mas vou levar ele. E pensa vocês que tem filme aí que, gente, particularmente, eu tenho filme que eu tenho nojo até de ver. Meu Deus do céu, não, Abraão não tem esse negócio de não. Ah, Deus, para poder fazer, vamos fazer negócio. Deus dá uma fiadinha nesse cutelo aqui. Ainda tá mal, né? Que der para fazer o serviço, vamos fazer o serviço completo, né? Deus fala, Braga: Abraão, eu sei que tu me amas. E adoração é isso. Adoração é fé. Como a nossa irmã cantou aqui agora, nós somos adoradores. Somente adorador, ele enfrenta batalhas, e sabendo que ele já é vencedor. Irmãos, lá no capítulo 8, voltando ao capítulo de Romanos, no versículo 39, fala: nós somos mais do que vencedores por causa de Jesus. Nós somos os únicos que entra numa competição já vencedores. Ninguém entra por uma competição sabe que se vai vencer ou não, né? Nós temos aí algumas coisas que acontecem. O cara vai entrar em campo, vai uma competição de atletismo, seja de futebol, não se sabe quem vai vencer.
A não ser que o juiz lá facilita, né? Mas eu vou deixar pra lá. Aí, você já entra, já vencedor. Você já é vencedor. Você já venceu, porque Jesus já lhe deu a vitória quando ele sobe ao Calvário e disse: está consumado. Ali ele dizia: olha, todos vocês são vencedores. Não existe perdedores para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Paulo falou que não há condenação. Tudo que o diabo quer é fazer que você perca esta visão. Mas nesta noite Deus está nos dando a visão que nós já somos vencedores. É tudo que Jesus quer que a gente pense hoje. Eu sempre falo que quando nós, às vezes, demonstrando a nossa pouca fé, estamos demonstrando que nós não acreditamos na morte de Jesus. Não acreditamos que Jesus é o Senhor. Precisamos aprender a crer nele. Eu sei que às vezes é difícil. Eu falo isso por mim mesmo. Às vezes é complicado. A gente depara com a situação, mas a gente vai aprendendo. Eu estou aprendendo a cada dia. Há um tempo atrás, meus irmãos, quem tem uma ideia, qualquer situação, quando se fala que nós que somos homens, né, amados? Quando fala financeiro, pronto, o homem desaba. Porque ele vai pensar, a mulher está faltando isso, o filho falta isso. E pior ainda quando o filho pede: papai, não tem leite hoje. Aí, pronto, acabou com o pai, né? E aí, quando a gente depara com situações ou outras situações, a gente acha que tudo está perdido. É aí que nós esquecemos do fator mais importante: Deus está conosco. Ele falou uma vez para mim, e falou para todos nós aqui na sua escritura: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está perto de nós, prontinho para nos ajudar. E é preciso que a gente aprenda a ter fé, acreditar nas suas providências. Porque aquilo que nós achamos que deveríamos ter, Deus não quer que você tenha hoje, né? Graças a Deus, Deus já nos mostrou, pelo menos para mim, como Ele é o provedor da nossa vida. Nós achamos que não, Ele está ali, prontinho para nós, nos abençoar. E se nós temos algumas dificuldades de ver isso, temos que aprender a olhar isso com mais carinho, ter fé, porque Deus não desampara nunca a nós. Por isso que precisamos aprender, mesmo que você não tenha aquela coisa. Eu sempre falo, eu gosto de mencionar isso para que você tenha ideia, que a gente ora por alguém. Por exemplo, você vai orar por alguém. Às vezes acontece que quando você ora por alguém, aquela pessoa, ela piora. Não tem aquela coisa? Entendeu, Jesus? Eu estou orando por fulano, e as coisas estão piorando. Se estava ruim, piorou a situação, mas fique tranquilo, amados. Sabe por que piorou? Porque o diabo, ele quer nos dizer que nós vamos perder essa. Continue orando. Continue orando. Com certeza, o diabo vai perder essa. Tiago falou uma coisa que temos que aprender: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas, peraí, eu não falei, eu só falei a parte A do versículo 7 de capítulo 4 de Tiago. Tem a parte A ainda, amados. Mas como é que aí você pergunta: mas pastor, como é que eu vou resistir ao diabo? E ele falou de vós: não é simples não, porque isso não está na minha pele. Sempre eu já ouvi isso de alguém um tempo atrás, muitos anos atrás. A gente, como pastor, a gente vai aconselhar alguém, né, pastor Adilson? E a pessoa fala assim: porque o pastor não está vivendo na pele que eu estou passando. Sabe por que a gente interpreta os textos sem olhar para o contexto? O capítulo 4 todinho de Tiago, ele nos dá um contexto, mas eu quero falar sobre o versículo 7, que já basta já para a gente.
Ele fala: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Isso é a parte B do versículo, porque a parte A era: sujeitai-vos a Deus. Esquecemos desse detalhe. O mais importante é esse. Porque quando você se sujeita a Deus, você fique tranquilo, esquece que existe o diabo. Porque a gente fica tão vibrado no diabo que a gente quer falar do diabo em todo lugar. O diabo está furioso, porque o diabo está ali, porque o diabo está aqui, porque o diabo está ali, porque o diabo está aqui. Esquece o diabo, irmãos. Sujeite-se a Deus, adore a Deus, louve o nome do Senhor, creia que Ele é o provedor da sua família, creia que Ele é o provedor da sua vida, e o diabo vai fazer cara de bobo para você. Eu não consegui mais essa. A única forma de resistir o diabo é isso. Não tem outra forma de resistirmos que não sujeitarmos ao Senhor. O Senhor Deus, Ele é o nosso provedor. Acredite, irmãos, que essa mensagem eu iria pregar lá na casa do Silvio. Não sei. Mas Deus disse para mim que era para pregar aqui hoje. E eu tenho que obedecê-lo. Não que a mensagem lá no Silvio não foi uma mensagem para mim, eu também aprendi muita coisa. Porque eu aprendo comigo mesmo. Deus disse não. Às vezes uma vez eu estava pregando, preguei sobre fé, irmão. Preguei, eu meti brasa ainda. O pastor disse: que mensagem, cara. Até eu me converti naquele dia. Aí, no dia seguinte, veio sobre mim uma situação adversa. Aí o Espírito Santo: ops. O que você pregou ontem, meu irmão? Não aprendeu não, mano? Você fala e não aprende contigo mesmo? Aí eu fui, levantei, opa, Jesus, deixa eu lembrar aqui que eu preguei primeiro, né? Foi isso mesmo. Pronto. Aí eu consegui resolver e sobreviver a situação. Então é assim que acontece com a gente. Fé e medo. As duas coisas fazem parte do nosso dia a dia. O medo ele é bom, porque ele vai nos ajudar a ser corajosos. Por isso que eu falei que o medo e a fé não são duas coisas distintas. São duas coisas que se casam para chegarmos aonde Deus quer que chegamos. Amém?